Grosos. Como o Sr. Ministro foi. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, especialmente ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, aos Srs. Secretários de Estado e à equipa que os acompanha. A primeira questão que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver, relaciona-se com o Programa de Estabilidade e Crescimento. Há notícias que, naturalmente, o Ministro das Finanças está em negociação com os partidos da extrema-esquerda, com o Bloco e com o PC, e eu imagino que este programa esteja a ser negociado e não esteja a ser negociado à margem do Ministro da Saúde. E como o tempo urge, porque ele tem que ser apresentado, a questão que eu colocava, Sr. Ministro, uma vez que está cá e deve esclarecer o Parlamento, é que medidas na área da saúde estão a ser negociadas entre o Partido Socialista, o Governo, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no Programa de Estabilidade e Crescimento. Depois queria-me referir, Sr. Ministro, aos primeiros dados da sua execução orçamental, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, que já são conhecidos. E deixe-me começar por dizer, Sr. Ministro, que o senhor já está a começar mal o seu consulado. E os dados da execução orçamental assim o revelam e o comprovam. E a posição ainda vai no adro. Portanto, a minha pergunta é se nós vamos voltar ao descontrole do pré-troika, que já sabemos como é que termina. As notícias não são nada boas. A dívida está a crescer, aliás, a dívida voltou a passar a barreira dos 1.000 milhões de euros. O Sr. Ministro, em 2 meses de execução orçamental, já apresenta um saldo negativo, um déficit de 20 milhões de euros. Os pagamentos em atraso nos hospitais já estão a derrapar. Neste momento, aliás, reportados a fevereiro de 2016, já vão em 539 dias, aumentando exponencialmente. E a despesa aumenta 6,1%, e eu gostava de me referir ao exemplo dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, cuja variação homóloga absoluta já é de mais 11% em fevereiro. E os MCDTs aumentam exatamente na rúbrica de fornecimento e serviços externos. O que é estranho, porque o anterior Governo deu uma orientação muito clara e pôs em execução que havia de se esgotar a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde antes de externalizar e recorrer aos privados ou ao setor social. E o Sr. Ministro também o declarou aqui, já no Parlamento, que seguiria a mesma linha, mas o que está a acontecer é ao contrário. E, nomeadamente, na gastroenterologia, eu perguntava-lhe se andou a contratar fora e aonde, porque estes valores estão a aumentar e ainda só temos 2 meses de execução orçamental. Isto não promete nada de bom, a tendência está a inverter-se. E nós já sabemos como é que isto termina e quem é que paga, não é? Depois, Sr. Ministro, queria-me referir a um outro facto que passou mais ou menos incólume, que se relaciona com a linha Saúde 24. Estava aberto um concurso pela resolução do Conselho de Ministros 67 de 2015, 9 de setembro, portanto o concurso estava a decorrer, e o Sr. Ministro submeteu ao Conselho de Ministros, a 5 de fevereiro, uma resolução que foi deliberada favoravelmente, que anulou o concurso anterior. Anulou o concurso anterior e, se formos ver a resolução, aquilo que eu vejo de diferente, e citando, é um entendimento imprescindível que, para além dos serviços tradicionalmente associados, sejam também prestados serviços de agendamento de consultas e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Portanto, é o fundamento legal que consta na sua resolução, do seu Conselho de Ministros, do Governo, para anular o concurso anterior. E isto aqui parece-me algo insuficiente para anular um concurso, até porque isto não altera o objeto do concurso. Aquilo que faz é acrescentar 2 funcionalidades que podiam perfeitamente ser extensíveis no concurso. Resultado disto, e foi a isto que conduziu, o Sr. Ministro fez isto para conduzir a um resultado, que é um ajuste direto a partir de 1 de maio à APT, para a linha Saúde 24. Portanto, Sr. Ministro, eu não vou dizer se é estranho ou não é estranho, acho que não tem fundamento a anulação de concurso, conduz a um ajuste direto à APT para a linha Saúde 24, eu pergunto qual é o modelo de gestão, a APT tem know-how, e se já lançou, entretanto, um novo concurso com base na alteração destas 2 funcionalidades, que me causam muita estranheza, porque o normal seria, quando muito, prorrogar o contrato que estava em vigor e lançar, entretanto, um concurso novo, isso sim, se assim o entendesse. Portanto, outra questão. Depois, Sr. Ministro, queria-me referir ao Programa Nacional de Reformas. E o Programa Nacional de Reformas apresentado, ou seja, o PowerPoint,
que já foi inclusive apreciado pelo Dr. António Barreto, Presidente da Fundação Manuel dos Santos, como um programa que consagra a vacuidade, e eu concordo perfeitamente, e vou já explicar porquê, mas a primeira questão é se relativamente ao Programa Nacional de Reformas tem o acordo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, porque isso é imprescindível para a sua implementação. Depois, pegando no Programa Nacional de Reformas, começamos para aqui a desfolhar, umas dezenas de folhas, e lá no fim, lá encontramos umas frases relativamente ao setor da saúde. A primeira das quais, que só diz isto: desafio da manutenção do nível de acesso aos cuidados de saúde. Eu queria felicitá-lo por isto. É uma mera frase, mas está de facto em contradição com a teoria geral que foi doutrinada durante 4 anos pelos partidos da extrema-esquerda, pelo PS também, e pelo seu ministro, em entrevistas que deu e artigos de opinião, e em conferências e palestras. Sr. Deputado, eu pedia que concluísse. Vou terminar. Porque isto contraria, de facto, esta tese da doutrina geral do desmantelamento dos 4 anos. O Sr. Ministro aqui reconhece que vai fazer um esforço para manter o nível de acesso aos cuidados de saúde, ou seja, uma continuidade. E terminaria, Sr. Presidente, para tristeza minha, porque gostava de ter mais tempo, mas não pode ser. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr.